Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Quase boa noite. Estamos ao vivo para a nona live. Olá! Vou acenando para o pessoal que vai entrando. Estamos ao vivo para a nona live do @coraresenhas e o site coracora.com.br. Eu tenho feito do meu @Lorena Robana, meu Instagram pessoal. Hoje a gente vai fazer uma live específica sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é celebrado amanhã, mas o meu convidado, ele não podia amanhã, porque ele vai dar aula, então nós fizemos hoje. E ele vai entrar um pouquinho depois. Eu vou começar com o Lucas Cassuriaga, que já entrou aqui, vou enviar o convite para ele. E depois, às 19h15, vai entrar o Igor Menini. Agora eu vou fazer uma introdução para vocês saberem o que a gente vai tratar aqui hoje. Quem viu o post divulgando a live, já mais ou menos está por dentro do que nós vamos falar. Espero que a internet contribua. Lucas, eu te enviei, vê se entrou direitinho o convite para ti. Se não, tu me envia também, que é mais fácil até. Deu uma congelada no meu telefone. Bom, quem sabe faz ao vivo, já dizia, né? Oi, Lucas. Oi, Lucas. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Vamos testar aqui os microfones. Bom, então eu tava fazendo... Pra mim tá dando delay. Ai, eu não sei porquê. Tem acontecido isso na última live que eu fiz, vai acontecendo. Tá me ouvindo bem? Me responde, Lucas. Tá, ótimo. Então, vou fazer a introdução da live de hoje, qual é o motivo, né? E aí a gente vai bater um papo bem bacana. De novo, então, galera, bem-vindas, bem-vindos. Para mim tá dando delay, mas eu vou deixar o microfone ativado aqui, depois eu vou disputando. Vai começar a nona live do @coraresenhas. Hoje eu tô no meu perfil no Instagram, Lorena Robana. E o site é o coracora.com.br. Esse propósito desse projeto que eu criei durante a pandemia é dar voz às mulheres, às pessoas, valorizar as pessoas, ajudar na reflexão de reconhecer o poder que todos nós temos, além de todas as pessoas que são consideradas diversas costumeiramente, comum à vista da sociedade. Estou dando oi para a galera aqui. Obrigada por estar entrando, pessoal. Mostrar a beleza com atitude rompendo padrões e paradigmas. Aqui nós falamos sobre questões do universo feminino que podem e devem interessar a todas e todos que se identificam com o gênero feminino ou que querem conhecer esse brilhante universo. Então, nos acompanhe na nona live desse projeto. A temática dessa live é porque hoje é a véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é celebrado amanhã, dia 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos em Paris, na França. Considerado o documento mais traduzido na história moderna, a declaração foi criada para servir como uma base para os direitos humanos em todo o mundo, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Apesar de sua importância para a proteção dos cidadãos, esses direitos ainda são desrespeitados em diversas situações e regiões, a partir de injustiças, abusos e discriminações. Os direitos humanos
Eles podem ser definidos como direitos assegurados a todos os seres humanos, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, à defesa e à saúde, entre outros, independentemente da nacionalidade, do sexo, da etnia, religião, língua, orientação sexual, opinião política ou qualquer outro tipo de critério. Então, hoje eu vou trazer duas pessoas para conversar aqui nesse bate-papo do @coraresenhas. Eu vou abrir com o Lucas Casuriaga. O Lucas, ele já esteve conosco, fez uma live super bacana, tem no IGTV. Eu não me lembro agora se eu deixei salvo no @Lorena Robano ou no @coraresenhas, mas daqui a pouquinho eu confirmo para vocês. E a gente vai introduzir esse assunto da live de hoje. O Lucas Casuriaga, ele é ativista e é acadêmico de Direito. E depois o meu outro convidado é o Igor Menini da Silva. Eu vou introduzir um pouco melhor quando estiver perto da hora dele falar conosco. O que eu posso dizer para vocês é que ele trabalha com direitos humanos, ele é defensor público do Rio Grande do Sul. Ele acabou de ganhar o prêmio Inovare, que o tema desse ano, da 10ª edição desse prêmio, foi Liberdade. E o projeto dele foi o Agraciado. Então, começando por nós, meu querido Lucas, muito obrigada por atender o chamado. Muito obrigada pela presença. Fala um pouquinho assim, faz a tua apresentação, porque é um lugar de fala, né? É um lugar de voz. Então, eu faço um breve, mas eu gosto que os meus convidados contem o que eles são. Eu não estou te ouvindo. Será que deu alguma coisa aqui? Tá tudo no máximo. Agora? Agora sim. Tem que tirar um fone, então. Bom, meu nome é... Será que não conectou bem ali na entrada do fone? Eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito, sou ativista social, estou desde 2017 percorrendo alguns movimentos, movimento negro, participando de algumas atividades políticas, congressos, e sempre, desde antes disso, procurando conhecer um pouco melhor a política, conhecer um pouco melhor os direitos humanos e lutando por aquelas pautas que nós acreditamos. Sou criador de conteúdo também aqui no Instagram, aqui no meu perfil tem algumas lives sobre saúde mental, que é um tema que contemporaneamente é muito importante. O atual governo nacional ele tem batido muito contra a saúde mental, tentando revogar diversas portarias que são de extrema importância para nós, e aí eu digo especificamente também para nós que temos problemas psicológicos, no caso, que sofremos de doenças ligadas à saúde mental, que dependemos do CAPS, que dependemos do SUS. Então, indico para vocês Eu só vou desligar aqui. Eu vou desligar um barulho que está chiando aqui, que o André me mandou um aviso, ó, que está chiando o microfone. Deu. Agora não vai mais. Pode seguir, Lucas. Desculpa te interromper. Capaz. Aí na página tem um pouco disso, que hoje é super mais do que nunca é importante, e pautando também desigualdade racial, negritude e outras coisas. Tá. O Igor Menini entrou também, ó. Ele foi mais que pontual, ele disse que ia entrar às 19h15. Então, assim, ó, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui para o Lucas. E, Lucas, eu gostaria que tu participasse conosco perguntando também, que eu sei que tu tens uma mente super criativa e as ideias que a gente pode debater aqui entre todos, que é um lugar de fala, um lugar aberto, a ideia é essa, então participem. Lucas, tu nos contava um pouco do teu ativismo, daqui a pouquinho eu já vou chamar o Igor, tá?
E me diz assim, ó, por que tu resolveu procurar ser ativista, procurar participar do estudo das leis, ser um acadêmico de direito? Eu te falei ontem, quando a gente conversava sobre a live, que o Igor Menini, quando eu procurei um pouco mais de informação, que o Igor é um contato meu, assim, pessoal, particular, já de anos, e quando eu vi que ele ganhou o prêmio Inovar e tal, eu disse assim, olha, o Igor é tu amanhã. Foi uma coisa que me deu de insight pela ver um começo de carreira e ver uma carreira já mais um pouco consolidada. Me explica por que tu optou por essa área de conhecimento e pela defesa dos direitos. Claro, o ativismo, ele veio ser direto, como eu disse, há pouco tempo. Mais para 2017, assim, que eu tive a oportunidade de participar de movimentos de forma organizada. Mas desde a infância, a indignação com situações de desigualdade, a indignação com situações de pobreza, de miséria, que eu via tanto no ambiente da periferia, como eu também me deparava na escola, fizeram com que eu já tivesse um pensamento questionador nesse sentido. Minha família sempre me apoiou a questionar muito, e esses questionamentos me levaram a procurar estudar, entender melhor essa questão. E quando eu tive que optar por uma profissão, eu optei por aquela que me abriria um leque para lidar com os mais diversos assuntos, para lidar nas mais diversas áreas, e foi o direito. Poderia ter sido outra área, ciências sociais, história, alguma coisa desse tipo. Pode ser que eu venha a trabalhar, a fazer alguma outra graduação, como a gente estava conversando, mas eu escolhi direito porque ele me abriu um leque, e hoje eu vejo que eu estava certo naquilo que eu escolhi. Hoje eu trabalho na promotoria de justiça criminal, já estagiei em outros lugares, e o direito ele é muito importante nesse sentido, e, e nos últimos anos ele tem se mostrado muito decisivo. Infelizmente, nem sempre de uma forma positiva, mas tem se mostrado muito decisivo. Nós temos que ocupar esses lugares, né? E me conta só mais uma coisinha. Essa escolha tem a ver pelas questões que tu passou ao longo da tua vida, ou teus pais, ou as pessoas que tu conhece, isso te ajudou a inspirar a procurar essa defesa? Com certeza, com certeza. Como eu te disse, a questão de questionar, a questão de não aceitar as injustiças, as desigualdades, e de procurar lutar contra isso, vem muito da minha família. A minha educação foi dessa forma, e desde pequeno eu lidei tanto no colégio quanto em alguns outros lugares com diversas situações de injustiça, diversas outras situações de desigualdade, que eu parei, questionei, e aí eu vi que eu teria que me armar com as ferramentas que eu pudesse para me lutar contra isso. E a educação foi com certeza a melhor arma que eu tive acesso, e a partir dela que eu tento lutar, seja na área do direito, seja sendo um ativista da área da psicologia, mesmo não sendo acadêmico de psicologia, eu tento trazer aqui na página o cuidado com a saúde mental, de si próprio, do próximo. Então, diversas áreas são importantes, e o direito é uma área que é muito falada, tem uma tradição muito grande, e é muito importante, principalmente pelo fato de eu ser negro e ser de periferia, eu estar nessa posição de estudante de direito, de ser um estagiário de direito. Daqui para frente eu não sei mais, eu não sei muito bem, né, o que eu vou ser, só Deus sabe, mas quem sabe um promotor, quem sabe um advogado, quem sabe um defensor. Então, estar ocupando um lugar como esse é muito importante. É muito importante na questão da representatividade, é muito importante na questão de dar força à minha luta. Ótimo. Me marcou a frase que tu falou, que a educação é a melhor arma. Eu também, eu compactuo com essa frase: a educação é a melhor arma, o conhecimento é a melhor saída. E com certeza vocês são inspirações para mim no dia de hoje e em várias outras ocasiões, porque
pela história toda que nós passamos e enfrentamos, né, no dia a dia social, e a pessoa se informando, mantendo a sabedoria dos direitos que ela tem e que as outras pessoas têm, é uma forma muito mais educada de trabalhar e batalhar para que as coisas aconteçam de uma maneira mais respeitosa, igualitária e justa. Lucas, eu te agradeço muito, meu querido. Fica conosco ainda, tá? Claro. Eu combinei com o Igor que às 19h15 eu ia chamar ele, passei um minutinho. Eu vou chamar ele agora e a gente segue batendo papo. Interajam, porque eu fico lendo aqui os comentários e faço em pergunta, tá? Pessoal que está participando, do lado dos comentários tem ali uma bolinha, né, com a interrogação. Pode escrever as perguntas ali, o que forem surgindo de dúvidas, que aí eu posso expor na tela para os dois lerem e o pessoal que está participando, tá bem? Certo, Muito então. Muito obrigada, obrigado, querido. professor. Vou acompanhar mais o trabalho do futuro colega, né, também. Do Igor Menini. Certo. Isso, Muito futuro obrigado. colega, Igor Menini da Silva. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar o Igor para conversar conosco. Enviei a solicitação. Vamos fazer a introdução do Igor enquanto, pelo tempo da internet. Delay, né? Ele vai entrando. Entrou. Conseguiu chegar, Igor? Que coisa boa. Direto de Gramado para falar contigo. Cheguei exatamente às 7h02 na cidade. Ah, que correria, menino, que correria. Quando tu me falou que não podia, na data que é do Dia Internacional dos Direitos Humanos, amanhã, dia 10, porque ia dar aula, eu não imaginava que tu tinha todo esse corre ainda. O Igor, ele estava trabalhando na capital, né, em Porto Alegre, e agora vai assumir a Defensoria Pública em Gramado, na Serra Gaúcha, e acabou de fazer a mudança dele, vindo de Rosário do Sul. Isso. Que bom que tem internet, né? Não, fantástico. Que bom que tem internet. Amanhã eu dou aula, Lorena, só para te ter uma ideia, dou aula na Unisc, no curso de pós-graduação em Direito, e assim vai indo, né? Eu quero começar o nosso bate-papo, mandando um abraço para o Lucas, e fazendo duas observações sobre o que eu ouvi no teu bate-papo com o Lucas. A primeira observação é que o Lucas, ele é um guri que está no começo da caminhada e tem muito mais ferramentas do que pessoas que eu vejo que estão numa situação de estabilidade hoje. Então, me faz pensar sobre o quão o tempo perdeu a referência nos dias de hoje. Porque, por exemplo, na minha idade, eu tenho 43. Muita gente pode pensar assim, não, o cara tem mais experiência, o cara tem mais conhecimento. Às vezes um guri de 22 anos tem muito mais ferramentas, porque a geração hoje acelerou a internet, o conhecimento, os IADs, as faculdades abertas, aceleraram o conhecimento de tal forma que hoje idade não é parâmetro para nada, né? O Lucas deve ter 20 e poucos anos, pelo que eu vi ali, cheio de ferramentas, né? Que eu fui entender quando eu já era defensor público. Quer dizer, se eu tivesse, como estudante de direito, entendido o mundo como o Lucas o vê, hoje eu seria muito mais evoluído, porque eu demorei para me engajar nas lutas sociais. Eu fiz a minha caminhada, depois que eu fui entender a necessidade de participar, né? Das lutas sociais aí como um todo. A segunda observação é dizer que eu acho, viu, Lorena, que o conhecimento, ele é importante, mas eu não acho que ele é a principal arma. A educação, aliás. Né? A frase do Lucas é que a educação é a maior arma, né? Eu não acho que a educação é a melhor arma, eu acho que o conhecimento. Porque às vezes o conhecimento vem de quem não tem escolarização formal. E essa pessoa nos ensina muito, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem da tua mãe como uma mulher transgressora para a época dela, né? Eu me lembro da tua mãe ativa, assim, e ao mesmo tempo que ela era braba contigo, e ao mesmo tempo ela era super para frente, né? Nós adorávamos ter contato com ela, porque ela era super para frente, não era normal a mãe dos colegas ter um bate-papo com a gente como se fosse
da nossa idade, assim. Aí eu posso estar equivocado, mas a imagem que eu tinha que eu tenho da tua mãe é uma pessoa para frente, assim, né? Super protagonista, né? E então, assim, a tua mãe tem um conhecimento na gestão do lar, por exemplo, que nenhuma faculdade vai dar. Mas isso transforma, porque me chamou a atenção, né? Quando eu chegava na tua casa pra gente conversar e tal, a tua mãe pra mim representava algo diferente. Não era aquela mulher nos padrões que eu estava acostumado a ver, né? Era uma mulher diferente, até braba, mas cheia de opinião, enfim. Então, são as duas observações aí. Mas eu estou muito feliz de estar contigo hoje conversando. Também tô, Igor. Que legal, né? O bacana assim da internet é a gente poder fazer esse resgate dos vínculos que a gente tem de anos e anos e aproxima em curtas distâncias, dá para conversar com o pessoal e é como se fosse, imagina, a gente teve o nosso primeiro contato, a gente tinha uns 16, eu tinha uns 16 anos, tu já tinha uns 18. O Igor, ele morava aqui na minha cidade, fronteira com o Rio Grande do Sul, Bagé, e ele abriu um Léo, que é um clube de serviço, né, filiado ao Lions. O Léo é para os mais jovens, para os adolescentes. O Lions é dos adultos, casados, enfim. E o Igor foi nosso presidente. E aí eu fui participar desse clube de serviço. E eu me lembro até de uma história que tu queria montar uma banda. Exato. E tu me convidou para ser backing vocal. Isso. Eu tava contando pro meu marido isso, eu digo, imagina eu, back. Que é engraçado porque a nossa forma de ser rebelde, de lutar contra o que estava posto, era muito mais limitado, né? Porque assim, na nossa época, sim, o ambiente acadêmico não era propício para debate. Era uma extensão... Não, era só reprodução de conhecimento. Era uma extensão do colégio. Concorda comigo? Uma vez eu tive um professor que falava linguagem muito difícil. E um dia eu fui reclamar para ele, no terceiro semestre de Direito, que a linguagem dele estava muito complicada. E ele falou assim, eu não tenho preocupação nenhuma com a minha linguagem. Tu entendeu, não entendeu, paciência. Hoje, a gente entende que a habilidade de comunicação é algo que a gente se orgulha em ter. Eu, como professor, sim, não posso me orgulhar de não ser entendido. Né? Tu te formaste em letras, né? Formei em letras. Isso. Como é que tu vai olhar para uma... Até o Lucas foi meu aluno de redação. Ah, legal. Fenomenal. Então, assim, como é que tu vai ter orgulho que tu não é compreendido? Mas na minha época, o professor dizia isso num jogo de poder. Eu tenho o poder, o conhecimento está na minha mão, se tu não entende, problema teu. Hoje, o professor não quer ter esse poder, ele quer ser um facilitador ali. Né? Então mudou muita coisa. Onde é que nós exercíamos o nosso espaço de rebeldia? Em algumas áreas muito segmentadas. Na música, quando a gente saía para se divertir. Muitas vezes a gente utilizava a nossa rebeldia em casa, no confronto com os pais, né? Com o que era estabelecido. E era só. E aí, então, era nosso espaço. Hoje, por exemplo, tem alguém que tem 14 anos, 15 anos, a minha filha está assistindo com a minha esposa a nossa live, ela tem 12. Olha o assunto que ela está tendo disposição agora de entender e buscar. É verdade. Né? É verdade. Eu preparei uma pequena introdução sobre o teu trabalho, tá? E o prêmio que tu acabou de ganhar no dia 1º. Então, assim, ó, o Igor Menini da Silva, ele atuou... Eu peguei umas informações da tua própria rede, viu, Igor? Tá? Me corrige e acrescenta depois. Ele atuou 3 anos e meio pela Defensoria Pública no plantão criminal junto ao Palácio da Polícia em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, em 2019 2020, inclusive como diretor regional. E em breve ele terá um novo desafio, que eu já falei no início, assumindo a Defensoria Pública de Gramado na Serra Gaúcha. E no dia 1º de dezembro, ele e a sua equipe de trabalho ganharam o Prêmio Inovari do Instituto Inovari, que estava em sua 17ª edição, sobre práticas jurídicas. E neste ano teve como tema a defesa da liberdade. E o projeto escolhido na categoria Defensoria Pública, com 44 trabalhos inscritos, foi o do Igor e da equipe dele. A temática que eles abordaram nesse projeto foi a defesa das garantias pré-processuais dos detidos em flagrante no âmbito da Delegacia de Polícia, no DPE-RS, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E
parabéns, Igor, para ti, para os teus colegas, né? Porque é um trabalho de uma nota assim, de 0 a 10. Não se dá nota, eu acho, mas assim, classificando como uma escala de importância. Tem uma importância 10. Porque defesa dos direitos, das garantias pré-processuais dos detidos em flagrante no âmbito da delegacia de polícia, que é todo o nome técnico, né, do projeto. Mas a defesa desses direitos das pessoas tem tudo a ver com a temática que a ONU traz para ser celebrada todo dia 10 de dezembro. E eu te falei, né, que eu ia te perguntar sobre isso, sobre a tua carreira, o Inovare, e também os 16 dias de ativismo, que a ONU também instituiu várias datas, e uma delas a gente trabalhou em live aqui, que foi no dia 25 de novembro passado, que é a data para tentar erradicar a violência contra a mulher. E eu até li no teu perfil um tempo atrás, como a gente seguiu se acompanhando pelas redes, né, um relato que tu fez sobre algo que tu teve que trabalhar em função de uma violência contra uma mulher. E foi um relato bem pesado, assim, na época. E é muito pesada a violência. Então, conta para nós um pouquinho dessas tuas experiências e parabéns por esse trabalho magnífico, super importante e que tem uma representatividade muito importante, principalmente nos dias de hoje, que as coisas estão tão polarizadas, as pessoas, às vezes, sem conhecimento, criticam os termos direitos humanos sem ter o conhecimento real da situação, que direitos humanos são para todos, são importantes a todos, e é por isso que a gente deve celebrá-los e não criticá-los. Isso não é uma questão de mimimi, como o pessoal fala nas redes, assim, sem conhecimento mesmo. Olha, Lorena, eu digo assim para ti, ó, eu tô vendo várias pessoas entrando aqui para te assistir, agora vi o Pepe aqui, enfim. O que eu observo é o seguinte, ó, Gandhi dizia que a revolução, qualquer revolução, ela é coração por coração. Isso me marcou muito, porque às vezes a gente se sente um pouco irrelevante na atuação, no nosso trabalho, na nossa vida. Eu sempre me interessei sobre os grandes dilemas humanos. Quer ver um exemplo? Ó? O Freud, ele tinha uma teoria que, ao ler, eu pensei o seguinte: nós estamos obrigados a viver a infelicidade. Porque ou tu faz aquilo, segundo Freud, ou tu faz aquilo que tu deseja e vai ter um sentimento de que tu deveria ter feito o que era correto, o que era esperado de ti, ou tu escolhe na tua vida inteira situações que tu deveria fazer e depois tu vai te sentir mal porque não fez aquilo que realmente tu queria. Tu fica entre o princípio do prazer, fazer o que eu quero, e o princípio da realidade, que é fazer o que é o certo, o que é o esperado que eu faça. E que por isso o ser humano estava condenado à infelicidade. Viktor Frankl foi também um psicanalista austríaco que teve uma experiência horrível. O cara foi para o campo de concentração. E por uma traquinagem dele, ele estava na fila do campo de concentração, ele e toda a família dele. E por um momento de traquinagem ali, de frescura, ele vê, num momento gravíssimo como esse, ele percebe que as pessoas que estavam na fila ao lado recebiam um uniforme. E ele e a família dele, que estavam na fila da esquerda, iam para um galpão. Ele pensou, deve ser melhor receber aquele uniforme. Quando o guarda olhou para o lado, ele muda para a fila que recebia o uniforme e a família dele continua na fila que ia para o galpão. O que aconteceu? Ele foi para a fila dos trabalhadores. E toda a família dele morreu na câmara de gás. Então ele, um psicanalista austríaco, viveu a experiência de, da noite para o dia, ver a família dele inteiramente dizimada. O que ele, nos dias de desespero, pensou? Se eu sou psicanalista e eu estou num campo de concentração, eu vou aproveitar este momento e talvez com a minha formação eu vou tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo aqui, como é que um guarda nazista consegue matar 75 pessoas na câmara de gás, dar tiro em 3 e vai para casa tomar café com a família. Para entender o ser humano e a loucura que era aquele campo de concentração, ele entendeu que o propósito dele era permanecer vivo, apesar da vontade que ele tinha de se grudar nos arames e morrer eletrocutado,
mas ele ia permanecer vivo para poder contar para os outros o que aconteceu. E qual é a teoria que o Viktor Frankl, na sua obra, chega à conclusão? Tu pode fazer o que tu deve, e tu pode fazer aquilo que tu deseja, mas isso é ligado com o teu propósito. Quando tu faz aquilo que é o teu propósito, tu acaba fazendo o que tu deve e tu acaba fazendo o que tu gosta ao mesmo tempo. Não precisa ficar nessa dicotomia que Freud dizia. Às vezes tu vive a vida inteira ajudando tua família e pensa, eu não conheço o Caribe e eu podia ter usado meu dinheiro para ir no Caribe e escolhi ajudar minha família. Ou o contrário, tu passa a tua vida se divertindo, não ajuda ninguém e te sente mal porque tu nunca ajudou ninguém da tua família. Viktor Frankl nos obriga a pensar o seguinte, Lorena, por que tu fez letras? Qual é o teu propósito? Meu propósito é levar conhecimento, levar luz aonde tem escuridão. Bom, então todo sofrimento que tu tiver vai ter sentido, porque tu sabe que tu está sofrendo para isso, porque o Soren Kierkegaard, que é um outro filósofo também dinamarquês, dizia que o desespero é quando tu não entende a dor. Para o Viktor Frankl, se tu tem um propósito e tu sofre por causa do propósito, não vai ter desespero, porque tu sabe que aquele sofrimento tem um propósito. E quando tu não entende o porquê que está sofrendo, aí tu entra em desespero, porque não tem sentido. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque escolher trabalhar com direitos humanos, escolher ser o Lucas com 20 e poucos anos, e ao invés de estar pensando em carro, moto, pensar em ativismo, escolher ser a Lorena, que poderia ser uma professora de letras, uma escritora, uma mestre, uma doutora, super satisfeita com seu salário no final do mês, ao invés das 7 horas de uma quarta-feira estar fazendo uma live, esta escolha define como a tua vida vai se comportar, e quais os sofrimentos que tu vai aceitar, qual é a tua missão e o que tu está disposto a enfrentar. E os direitos humanos é assim, exige um trabalho diário, coração por coração. Tu imagina o seguinte, eu trabalho no Palácio da Polícia, Lorena e demais. Eu estou sentado quando bate a porta e vem um cara algemado. Qual é a primeira coisa que, como cidadão, quando tu escuta um relato de roubo, qual é a primeira situação que tu pensa? Esse cara merece, esse cara tem que apanhar, esse cara tem que ser judiado na cadeia, esse cara tem que sofrer porque ele estava roubando. Eu não culpo quem pensa assim. Tranquilo. Isso é o primeiro pensamento que vem na cabeça. Só que tem uma coisa, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala de duas situações. Primeiro, é direitos humanos quando a gente define qual é o mínimo que um ser humano precisa. Então entrou o Romário há um tempo atrás aqui para nos assistir. O Romário, ele trabalhou, se eu não me engano, durante muito tempo na Justiça do Trabalho. O salário mínimo é uma medida de direitos humanos. É tu definir que ninguém pode ganhar menos que aquilo ali. Então, é direitos humanos se preocupar sobre o mínimo que nós precisamos. Isso é direitos humanos. E também é direitos humanos quando a gente conversa como sociedade e define os limites que o Estado tem. O Estado pode pegar uma vila inteira em Bagé e dar remédio à força para que as mulheres não tenham filhos? É papel do Estado definir quantos filhos eu quero ter. Então, quando eu digo Estado, tu não pode me obrigar a fazer uma cirurgia para retirada do útero. Tu não pode me obrigar a tomar uma pílula para que eu não engravide. É direitos humanos. Quando eu chego para o Estado e digo, Estado, tu não pode me obrigar a ir para a guerra se, na minha concepção, a guerra é um absurdo. Lá na Constituição diz, eu posso não ir para uma guerra se eu alegar escusa de consciência. O que é escusa de consciência? Eu não concordo em pegar armas. Isso é um limite que eu estou dando para o Estado. É um limite que eu dou para o Estado quando, quando a autoridade policial, para entrar na tua casa, ele tem que ter um mandado do juiz ou tu tá preso em flagrante, estar cometendo um crime, senão não vai entrar na tua casa. Na época que meu pai era delegado, se na cabeça dele ele quisesse invadir uma casa, ele podia. Tu imagina, não teria limite nenhum. Então, é bom que as pessoas entendam que direitos humanos têm a ver com dois pilares. Os limites que o Estado tem e o mínimo que o ser humano precisa. Liberdade, acesso à informação, saúde, direito à vida, moradia. Isso é o mínimo.
E também é o mínimo que o Estado me respeite como ser humano. É o mínimo. Por isso que racismo é uma luta de direitos humanos. Por isso que liberdade para a mulher é uma luta dos direitos humanos. Eu vejo algumas mulheres falarem assim, eu não preciso do feminismo. Mas só pelo fato de tu estar no Facebook dizendo isso, tu já precisou do feminismo. Porque até 1967, se eu não me engano, a mulher era considerada relativamente incapaz. Ou seja, eu poderia ir na Colombo, na Obino, em qualquer loja, na Renner, e dizer para o gerente, anula todas as compras que a minha mulher fez hoje porque eu não concordo. E ele era obrigado a aceitar. Então, se hoje a mulher está lutando por igualdade salarial, é porque antes ela lutou pelo voto. Então, a gente tem que entender isso aí. E esse projeto do Inovare, Lorena e demais, a gente foi muito feliz porque a gente criou uma teoria de que a delegacia de polícia é um ambiente hostil. Não pelos delegados, não pelos policiais, mas é que ali se encontra muitas mazelas humanas. É casal brigando, é violência doméstica, é a pessoa que foi vítima de um crime e não sabe o que fazer, é o cara que foi preso injustamente ou que recebeu violência policial. E a nossa presença ali era fundamental. Mas mais do que isso, atendendo a todos. O grande barato desse projeto é que a gente conseguiu convencer a todos que estavam na delegacia de polícia que o defensor público, eu como defensor público, posso atender a vítima, posso atender o réu, o flagrado, o preso, posso atender o familiar do preso. Eu quero que tu entenda o seguinte, Lorena, eu vou te dizer uma situação e eu quero que todos que estão me ouvindo entendam. 2 fatos que aconteceram comigo no mesmo dia. Entra um cara chorando, desesperado, todo ensanguentado, preso. Eu recebo ele e pergunto o que tinha acontecido. Ele, brincando com uma pistola, tinha acabado de matar a noiva com um tiro na cabeça. Olha o que eu vou dizer para vocês, a gravidade do que eu vou dizer. Ele tinha pedaço de crânio na camisa. Ele tinha osso na camisa. Tá? Porque ele deu um tiro a queima-roupa. Ele estava desesperado. Eu tive que conversar com ele para que ele entendesse que ele tinha que estar preparado para responder pelo ato dele, que, né, se ele teve ou não vontade de matar, isso seria provado ou não depois, mas que aquele momento era o momento que ele tinha que aguardar a justiça funcionar, que ele se matar na cela como ele queria não ia adiantar. Eu saio dessa conversa, recebo os familiares da vítima que queriam fazer justiça pelas próprias mãos, invadir a cela e matar o cara. E peço que eles entendam que faz parte da justiça a gente depositar nela a confiança, porque antes, na época da vingança privada, eu pegava uma faca e eu resolvia. Depois que nós vivemos em sociedade, depois que o homem começou a plantar batata, depois que a gente deixou de ser nômade e começamos a ter uma estrutura mínima de justiça, a gente começou a delegar a justiça a essa resolução. Então, eu nesse mesmo dia atendi o cara que deu tiro e atendi a família da menina que queria matar ele. Nós fizemos esse trabalho. Nesse mesmo dia eu atendi um menino, primeira prisão por tráfico, aonde a mãe tirou os tênis do pé para entregar para o filho que estava sem camisa e de pé descalço, preso. E o menino grita da cela, mas mãe, como é que tu vai voltar para a vila de pé descalço, se tu vai me dar os tênis? E ela diz para ele assim, a mãe dá um jeito. A mãe dá um jeito. Então a gente pôde conversar com ela, explicar que era normal pessoas usuárias que para sustentar o vício entravam no tráfico, que ela procurasse tratamento na defensoria para o filho, que ela procurasse uma internação psiquiátrica, que o menino respondesse, que a gente ia lutar para o menino ter um processo justo. Eu nunca mais vi esse menino lá, e pela última pesquisa que eu fiz, ele nunca mais foi preso. Esse era o nosso projeto lá, Lorena, em síntese. Era a Defensoria Pública atender todos com uma visão humanitária, uma mão amiga a quem está naquele momento, seja vítima, quando é possível falar com a vítima, seja familiar da vítima, seja preso, seja familiar do preso, seja o policial que muitas vezes
reclamava das condições insalubres de trabalho, do colete vencido, Sim. da falta de treinamento que ele tinha, do medo que ele tinha de morrer em operação. Nós estávamos lá também pelo policial. Então esse projeto ele foi vencedor porque nós conseguimos demonstrar que é possível uma professora de letras fazer uma live sobre direitos humanos, como também é possível o defensor público atender a todos num ambiente como aquele ali. Aí, Igor, as tuas palavras assim já me emocionaram em dois momentos, quando tu falou na minha mãe e quando tu começou a relatar esses casos. Eu tenho que me segurar, assim, porque eu não sei o que aconteceu com essa live hoje, eu tô aqui quase chorando com esses relatos. São muito sensíveis, né? Como a vida do ser humano, ela é sensível por uma questão de um segundo, pode acabar tudo, tudo aquilo que tu acha que está sob controle, tudo aquilo que acha que está bem. Tô falando dessa mãe, eu lembrei de um caso, eu trabalhava agora há pouco, até começar a pandemia, no consulado do Uruguai em Bagé. E tinha uma mãe que nos procurava, assim, eu trabalhei 4 anos lá, dessa última vez que o consulado foi aberto, e agora estava numa função de fechar, e fechou, e agora abriu de novo, enfim. Mas eu não tô lá. E essa mãe nos procurava muito, e eu instruía ela que ela procurasse a Defensoria Pública, porque o filho dela cometeu um crime, ele assassinou uma pessoa aqui na fronteira, né, com o Uruguai, na parte uruguaia. E esse filho foi levado para 2 cárceres, né, um inicial e o outro mais definitivo. Só que essa mãe brasileira, pobre, sem recursos para ir atrás do filho no Uruguai, não tinha o contato com ele, e estava desesperada, e as mães se desesperam, elas, como é esse relato que tu nos contou agora, elas dão um jeito, né? Essa mãe tirou o tênis e deu para o filho que ficou lá preso, e deu um jeito para voltar lá para a vila dela, para a morada dela. E aí eu lembro de ter falado isso, liguei para a Defensoria Pública e tal daqui, né? E a instrução que eu passei para ela era isso, que ela tinha que procurar a Defensoria Pública. E aí isso introduz a próxima pergunta. Tu és uma pessoa fenomenal, eu sei, te conheço, posso falar isso. Acho que não mudou muita coisa. Acho que não mudou muita coisa. Uma das experiências mais lindas que eu vi, assim, de acompanhar e ver uma pessoa crescer e formar uma família, assim, e depois acompanhar a distância, né, porque cada um foi para um canto, é a tua criação com a tua família, né. Primeiro os teus pais, que a gente fazia essas reuniões de Léo, era mais na tua casa, depois tu e a Lilian casando e tendo esses filhos lindos. Assim, ó, parabéns por essa família maravilhosa. Isso tudo dá sentido e faz com que as pessoas tenham um propósito maior ainda. E assim, ó, eu até me perdi lembrando do passado. Mas enfim, essa mãe que foi pedir ajuda através de um consulado, não era lá o caminho, ela era uma mãe brasileira, tinha aqui na Defensoria Pública. Existe também uma coisa que a gente sabe, até uma amiga minha que é advogada, até fez uma live comigo também, ela fala assim, a morosidade da justiça. Esse termo é muito dolorido também, porque as pessoas vão buscar os direitos, vão buscar orientações, mas tem uma série de processos burocráticos que precisam ter e ser cumpridos, né? Não estou criticando isso, mas leva um tempo muito grande para ter uma resolução. Como é que, mesmo com essa experiência toda e tendo tido esse êxito nessa experiência do Inovare, como vocês lidam com isso no dia a dia? Tu sabe que a morosidade da justiça é um problema, né? Porque as pessoas acabam tendo uma sedução muito grande pela resolução com as próprias mãos, né? Porque acaba não valendo a pena esperar. Mas a gente está mudando, o Brasil está numa fase de transformação. A gente está cheio de questões. Para você ter uma ideia como é que é o direito, nos anos 70 fizeram uma pesquisa, 70, 80, se tu comprasse uma comida num restaurante e essa comida tivesse estragada, de quem era a culpa? Mais de 80% dizia a culpa é do consumidor que não escolheu o lugar bem na hora de comer. Era a visão que a gente tinha. Hoje, tu sabe que se tu comprar num restaurante uma comida estragada, a culpa é do restaurante. Né? Quer um exemplo? Quando eu tinha 9, 10 anos, tinha uma propaganda de um estimulante para aperitivo, né? Um estimulante para que desse fome nas crianças, que a propaganda era o Frankenstein. Tu é nova, tu não vai te lembrar disso. Mas o Frankenstein, ele comia o copo. Eu tô com tanta fome depois de tomar esse não vou dizer o nome do negócio aqui, mas tô com tanta fome que eu vou comer esse copo.
Várias crianças tiveram problema porque quebraram o copo e tentaram quebrar. Porque comeram o copo. Quer dizer, era como a gente enxergava antes a justiça. Né? O cigarrinho Pan era um negrinho com cigarro. E os pais compravam e davam para os filhos um cigarrinho de chocolate. Né? Para estimular o fumo. Então, assim, a gente está evoluindo. E uma das coisas que está forçando o direito a mudar é a demora. Já tem os juizados especiais cíveis, das pequenas causas que o pessoal chama, o juizado especial criminal. Tem várias situações que estão acontecendo hoje para mudar isso aí. Mas sabe o que é o mais interessante da justiça? Quando tu me elogiaste ali da minha família, eu digo assim para ti, Lorena, não é fácil. Não é fácil. Hoje eu completo 20 anos de casado. Eu e a Lilian voltando de Gramado, pensando... Tudo isso já. Pois é, pensando o que nós iríamos fazer para depois, né? Que acabasse a pandemia, o que a gente iria comemorar. Hoje a gente faz 20 anos de casado. Tem uma figura, quem tiver na internet agora me ajuda, tá? Coloca assim, ó, no Google. Fala aí. Como é que é? Pessoa esculpindo a sua própria imagem. Alguma coisa assim, tá? Tem uma estátua que define como nós somos. É uma pessoa que ela está construindo o próprio pé. Ela é a estátua e ela está olhando para baixo, esculpindo ela mesma. Procure aí, eu não sei o nome. Achei várias referências, mas não sei se é isso. Como é que é o nome aí? Vamos ver. Não sei, aparece aqui um... É a estátua de... Tem uma estátua com um martelo, isso aí. Como se ela tivesse se esculpindo. Como é que é o nome dessa estátua aí? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui, ó. O homem que busca de si mesmo, mas não tô achando o nome. Depois alguém vai me dizer. Várias referências. Alguém vai dizer. Mas tem que achar o link. É uma estátua em que o personagem da estátua, ele está esculpindo o seu próprio pé, a sua própria perna. O que eu quero dizer com isso? Minha mãe dizia uma frase que era assim, ó. Acho que é self-made man, acho que é aquele que o Trindade colocou ali, ó. Eu acho que é isso, não é? É essa referência que aparece ali, mas não sei se é esse nome. Ela tá torcida. Tem muita referência aqui. Ela tá torcida fazendo a escultura dela mesma, não é? Tá, é essa mesmo. Então tá. O Trindade trouxe para nós ali. O que eu quero dizer com isso, Lorena? A caminhada a gente vai produzindo à medida que a gente vai experimentando, entrando em contato. A minha mãe dizia assim, ó, el camino se hace al caminar, né? A gente faz o caminho caminhando. O que eu quero dizer com isso? Eu não escolhi me casar com alguém e ficar 20 anos casado. Eu não escolhi encontrar a pessoa certa com 18 anos e ela tinha 16, né? É algo que a gente vai construindo. E por que eu acho que é importante quem está nos ouvindo agora pensar no que eu vou dizer? A gente tem que ter um norte. Olha, esse norte é fundamental. Aí entro lá no Viktor Frankl de novo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Tu sabe que se tu entrar para o mundo metafísico, se eu e tu agora formos discutir sobre o metafísico, a gente vai entender muita coisa. Muita coisa. Quando tu tem um propósito, tu aceita, tu passa por cima de tudo. Eu quero te dizer o seguinte, esses 20 anos que me conduziram a estar casado hoje, a carreira que eu construí, é fruto de muita frustração. Eu fiz eu passei em 22 concursos. Aí quando eu chegava na sala de aula, os meus alunos assim, o senhor é um gênio. 22 concursos. Passei em Goiás, na Bahia, Santa Catarina, passei em tudo que é tipo de concurso que vocês podem imaginar. Mas o senhor é um gênio. Não, eu fiz 108. Então eu fiz 108 concursos. Passei em 22, ou seja, no dia que eu falei isso, alguém falou assim, mas é um burro. Sim, depende, eu posso ser um gênio. Eu posso ser um gênio, se tu pensar. Depende do ângulo, do ponto de vista. Eu posso ser um gênio que passou em 22, eu posso ser um burro que fez 108. Mas uma coisa eu tinha comigo, Lorena, para te responder um pouco da minha caminhada.
eu tinha a noção de que eu era um ser absurdamente contraditório, desde pequeno. Eu estudava em colégio de freira e tinha dificuldade de entender como que alguém que seguia São Francisco de Assis, por exemplo, não aplicava isso no seu dia a dia. Eu tinha muita dificuldade, eu percebia nas pessoas comportamentos distoantes ali e não entendia como é que elas conseguiam viver. E eu sempre fui assim, eu sempre tive um comportamento crítico. E eu sabia que eu era cheio de defeito. Só que eu criei para mim duas regras. Primeiro, que eu não ia desistir de nada que eu me propusesse. E a segunda coisa é que eu ia vencer independente de mim. Porque eu sabia que eu era cheio de defeito, cheio de problema, trauma, complexos, mas eu sabia que eu ia vencer igual, porque eu não ia tolerar não vencer apesar do que eu era. E quando tu tem esse tipo de norte, tu consegue buscar mais. O Jung, também psicanalista famoso, ele dizia o seguinte: durante boa parte da tua vida, tu é o que os outros dizem que tu é. Tu é o que a tua mãe diz, tu é o que teu pai diz, tu é o que a tua tia diz, tu é o que teu vizinho diz. A partir dos teus 30, 40 anos, tu começa a partir para um processo que ele chamava de individuação. O que é isso aí? É quando tu começa a tomar as rédeas do teu eu e começa a construir quem tu é de verdade. E aí que entra essa nossa conversa agora. Eu decidi que eu queria que meu filho... Deixa eu só complementar aqui. Aí a gente lembra aquela música do Biquíni Cavadão, que é, né? A vida começa aos 40. 40, exato. Eu decidi... Tu vem com os teus filósofos, eu venho com as minhas músicas. É isso aí. O que eu decidi, Lorena? Eu decidi que eu queria deixar para o meu filho e para minha filha um legado de que, aonde eles perguntassem sobre o pai deles, alguém dissesse assim, ó, o teu pai lutou comigo ombro a ombro na trincheira. Então eu decidi que eu não ia deixar bens, eu não ia deixar luxo, eu não ia deixar situações superficiais que amanhã ou depois eles pudessem esquecer. Mas o meu filho e a minha filha, aonde eles forem que eu andei, vai ter alguém que vai dizer assim, ó, o teu pai lutou comigo na trincheira ombro a ombro. É isso que eu decidi fazer. Quando eu fui para a Defensoria Pública foi porque eu entendia que a carreira me daria a possibilidade do combate. Eu sou apaixonado por dar aula, eu chego a sonhar que eu estou dando aula. Eu acho que é um dos momentos mais lindos da humanidade, é tu poder dar aula. E eu acho que a gente tem que escolher o que a gente quer. E eu escolhi que meus filhos teriam orgulho de mim por isso. A luta pelos direitos humanos, ela vem nessa mesma toada. E é muito difícil. Porque, por exemplo, tu já parou para pensar que eu tive que admitir que eu era machista? Porque para eu poder lutar... Eu já ia te perguntar sobre isso. Diga-me. Não, pode concluir a tua frase que eu vou te fazer uma pergunta que é bem desse lado. Aí entra aquela figura da pessoa se construindo. Eu tive que entender que eu cortava a fala das mulheres, muitas vezes. E eu comecei a perguntar o porquê que eu fazia isso. Né? Eu comecei a perguntar, por exemplo, o papel da minha mãe na minha vida. Né? E comecei a entender que eu era machista. Então, quando a minha filha nasceu, eu comecei a trabalhar nela com ferramentas para que ela entendesse, o teu pai vem de uma criação machista. Vou me esforçar para não ser. Mas é provável que eu ainda tenha alguns rescaldos ali. Me ajuda a melhorar e eu quero que tu, a partir daqui, tu seja uma pessoa melhor. E a luta dos direitos humanos, tudo que a gente está conversando aqui, os 20 anos de casado que eu tenho, a carreira, é fruto disso. Eu escolhi um propósito, eu escolhi como é que eu queria ser lembrado. E por último, com um processo de individuação que eu falei do Jung, eu comecei a descobrir o que eu não queria, Lorena. Aí formou a tríplice aliança. Eu sei o meu propósito, eu sei o que eu não quero para minha vida e eu decidi como é que eu quero ser lembrado. Essas três coisas fizeram com que eu, sem planejar muito, conquistasse um lugar satisfatório na minha vida profissional, uma família que está comigo nos piores momentos sempre
e batalhas gloriosas para encarar. Fenomenal, Igor. Fenomenal. Quando eu assisti ali no teu post do teu Instagram o vídeo do Inovare e aquele jornalista super aclamado, né, respeitado, eu parei assim para olhar e eu olhei várias vezes para pegar as informações dali também para te introduzir na live, né? Eu senti assim um orgulho muito grande porque aquele menino lá com 18 anos, que era presidente do nosso Léo, que motivava toda uma galera, que alguns estavam ali para fazer parte do clube de serviço, outros estavam ali para fazer amizade, cada um com um propósito diferente, nem todos pensam da mesma maneira, né? Mas tu unia todos nós, sabe? Seja para ir lá fazer um pedágio numa sinaleira para a gente arrecadar medicação para o asilo, seja, a gente fez tantas campanhas bacanas, assim, ou para ir na hora de um jantar e conversar sério. Eu me lembro que eu ganhei um PIN, quando eu ganhei o PIN do Léo, que tu me deu, assim, fui colocar eu nem sei se era lapela, nem sei que roupa eu tava, eu sei que tu me deu aquele PIN. Aquilo foi tão representativo e importante para mim, que eu comecei a entender algumas coisas. Eu era como tu, questionadora, também do mesmo estilo da escola franciscana. E, enfim, isso é tão legal, sabe, de hoje poder estar vendo uma pessoa que a gente conheceu lá no início, que é aquele início que a gente não sabe quem é, como tu definiu muito bem. E agora eu tô chegando nos 40, tô com quase 40. Tenho dois filhos, um menino e uma menina, e o meu marido maravilhoso que me acompanha em tudo. Não como tu e a Lilian há 20 anos, eu sou casada há menos, mas assim, é um propósito, é toda uma situação diferenciada quando a gente tem esse apoio incrível em casa. E o que eu queria te perguntar, aquela hora que tu começou a falar sobre teus filhos, e tu já respondeu um pouco, mas vamos ir mais a fundo. Como é criar um menino e uma menina? Tu veio de uma criação de um machismo estrutural, vamos falar sério, né, gente? Existe ainda, vai existir por um bom tempo. Mas as pessoas estão refletindo, estão tomando mais conhecimento, buscando mesmo uma igualdade, uma equidade de gênero. Como é que tu trabalha isso mais no dia a dia com teus filhos em casa? Tu tem todo esse exemplo que tu acabou de falar que tu quer seguir, né? Deixar o teu legado para eles é ser lembrado das coisas boas que tu fez. Então, acredito que aí tu já está no meio do caminho. Uma coisa que eu observei em mim foi o seguinte, ó. A gente precisa entender o que nos deixa vulnerável. Tá? Todos nós temos algumas coisas que nos deixam vulnerável. Isso é a primeira coisa. O que eu aprendi? Eu aprendi que o homem, né, o masculino, detesta a vulnerabilidade. Detesta. O homem, o masculino, não gosta de ser vulnerável. Por isso que ele se ofende com brincadeira, por isso que ele não chora na frente dos colegas, por isso que ele mexe que o outro é bichinha porque está sofrendo. E comecei a perceber situações que eu, quando mais jovem, errei por ter medo da vulnerabilidade. Por exemplo, quantos homens necessitam estar junto de uma mulher muito linda e maravilhosa e tornam um relacionamento tóxico, exigindo dela um padrão de beleza constante, para que ela sempre esteja bem, maravilhosa. Quantos homens utilizam essa mulher como bengala na sua autoestima? Quantos homens precisam diminuir a mulher para que ele utilize ela como uma bengala na sua autoestima, para que ele se sinta, pelo menos eu sou melhor do que ela? Quantos homens precisam ter um controle sobre a mulher, sob o ponto de vista físico, para que ele possa se tornar comandando? Eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu namorava uma menina no colégio. E eu me lembro de uma cena que eu jamais vou me esquecer. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu me lembro de estar namorando com ela e eu me lembro que eu tinha visto meu irmão mais velho brigando com a namorada em público. E o que eu fiz? Eu repeti aquele padrão. E aí peguei uma situação X lá que eu tinha me incomodado e briguei com ela em público. E eu a humilhei em público. E eu me lembro de imediatamente me sentir muito mal. Muito mal. Eu tinha 12 para 13 anos, 14 anos no máximo ali. Eu me lembro de me sentir muito mal. E como eu era muito novo, eu demorei um tempão para entender o porquê. E aí eu fui pesquisar. Né? Sempre tive curiosidade desde cedo. E uma das coisas que eu aprendi é isso aí. Só fere quem é ferido.
E o homem e a sua vulnerabilidade produzem um ser sempre machucado por alguma coisa, sempre tem um inimigo invisível. E isso faz com que a gente acabe sempre machucando. Eu prefiro machucar na arrancada do que sofrer. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou contar uma cena para vocês. Na defensiva. Na defensiva. Eu vou contar uma situação para vocês agora, vocês vão entender melhor o exemplo que eu dei da menina lá. Eu caso e vou para Porto Alegre. Eu tinha passado na OAB recentemente, só eu e mais 2 colegas tinham passado na OAB, ainda estando na faculdade. Aquilo gerou na minha família uma expectativa de vitória. O Igor não estava nem formado em Direito, já estava com a carteira de advogado na mão. Fui para Porto Alegre com a sensação que eu ia passar num concurso logo. Chego em Porto Alegre, eu e minha esposa recém-casados. A Lilian resolve... Eu estudando para concurso, eu tinha um dinheiro guardado, comecei a usar aquele dinheiro para nos custear. Eu era o macho alfa, eu cuidava do provedor. Só que no 4º mês, a minha esposa fez um concurso e passou. Aquilo me causou um sentimento misto ali. Eu fiquei feliz e fiquei pensando, que legal que ela passou, maravilha, mas ela passou, eu não passei. Fiquei com aquilo na cabeça assim. Ela começava a trabalhar, Lorena. E o Gonçalo tinha meses. Meu filho Gonçalo era um bebê. Ela ia trabalhar e eu falei para ela assim, não, tu vai trabalhar e eu fico em casa cuidando do Gonçalo. Logo em seguida ela passou em outro concurso. Melhor ainda. E ficou com os 2, um de manhã e um de tarde. Então eu fiquei de dona de casa. Nós estávamos tranquilos, porque o dinheiro já estava dando para pagar as contas e sobrando. Era para eu ficar feliz. Eu comecei a entrar em depressão. Tu ficou de dona de casa. Comecei a ficar em depressão. Eu não trocava a fralda do Gonçalo, eu achava nojento, porque o Gonçalo é um guri hoje que tem quase 1,90 m. Ele sempre foi um bebê grande. Então ele parecia um labrador fazendo cocô na fralda, entendeu? Era um negócio gigantesco. Aí eu pensava assim, eu não... Meu marido está te escutando, ele vai te entender. Eu falava assim, eu não vou trocar a fralda. O que eu fazia? Eu dava banho. Então cada vez que ele usava a fralda, eu tirava toda a roupa e dava banho. E eu comecei a me deprimir. Aí eu falei assim, não vou me arrumar, eu não saio de casa mesmo. Tô só em casa, não vou nem me arrumar. Aí eu chegava, eu tava com a mesma roupa que eu tinha me acordado, não estudava para concurso. De pijama. De pijama, não estudava para concurso e comecei a ficar em depressão. Em depressão, em depressão, em depressão. As mulheres passam por isso. Aí, tu sentiu o que as mulheres sentem. Aí eu comecei a pensar assim, mais uma vez, a minha capacidade de crítica. Eu comecei a ficar indignado comigo. Assim, por que eu tô assim? Aí eu comecei a entender. Primeiro, a minha esposa ganha mais do que eu. Segundo, ela tem a dignidade do trabalho e eu estou estudando para concurso. Quarto, ela venceu para os amigos, para as pessoas conhecidas, eu não. Ela chega, ela tem o que dizer, eu não tenho nada para contar. Qual foi a leitura que eu fiz? Eu tenho 2 caminhos aqui. Ou eu foco na minha pessoa, ou eu entendo o time que eu estou. Qual é o meu time? Meu time é minha esposa e meu filho. E ali eu tive que me reeducar. Eu fiquei sendo dono de casa por 1 ano e meio, 2 anos. E depois comecei a passar em qualquer concurso que eu fazia. Delegado, juiz, promotor, eu comecei a passar em vários concursos. Mas eu tive que entender que a gente tem que valorizar quem está na trincheira com a gente. A minha esposa foi para Porto Alegre com um cara que não tinha emprego, que foi para estudar para concurso. A minha esposa, ela abraçou o risco. E eu, no meu egoísmo, no meu machismo, eu estava me sentindo ofendido quando ela tinha vencido. Então, esse tipo de desafio, sim, a gente tem que entender. Ó, ela te mandou carinhos de coraçãozinho nos olhos. Ó. A gente tem que entender esse desafio. Quando eu percebi isso, Lorena, com muito sofrimento, porque não foi fácil, eu não estou te falando de 1 mês, estou te falando de 1 ano de construção. Claro. O que eu entendi? Que a gratidão é uma coisa maravilhosa. E eu sou muito grato até hoje pelas minhas conquistas à minha esposa. Porque ela trabalhou comigo lado a lado, nos momentos piores possíveis. E isso traz muita dignidade pra gente, porque tu sabe que tu tem alguém, tchê. Né? Eu vou te dizer uma frase agora, tem várias pessoas aqui conosco. Não é coincidência que eu e tu nós nos conhecemos e trabalhamos junto num clube de serviço. Eu tenho uma teoria. Para mim, eu digo isso para todo mundo. Pássaros da mesma plumagem andam juntos. Né? E eu acho que quando tu tem
Quando tu te dedica a algo nobre, tu ilumina. E quando tu ilumina, tu inspira. E quando tu inspira, tu traz gente boa pro teu lado. Tu traz pessoas que querem te ajudar. Se tu é católico, tu vai entender o que Cristo dizia, que diga-me com quem andas, te direi quem és. Se tu é budista, sim, tu vai entender o que o Siddhartha dizia, quando dizia que a gente cria ondas de bondade na nossa volta quando a gente faz algo bom. Né? Então, assim, se tu for espírita, tu vai entender o que é os teus companheiros de luz que estão contigo na caminhada. E se tu for ateu, tu vai entender que quando tu é bom, tu cria relações de amizade poderosas. Então, eu acho que isso que é fundamental e começa em casa, Lorena. Eu não posso pensar em direitos humanos quando eu não consigo ter o meu filho me olhando com orgulho. Eu me lembro de vários embates que eu tive com meu pai e com minha mãe por apontar contradições. Eu dizia, pai, tu quer o meu bem, mas tu fuma. E se tu morre com 50 anos, como é que eu fico? E eu me lembro de debater com ele isso. Né? Chegar para minha mãe e dizer o seguinte, mãe, vocês conquistaram vários imóveis, mas para que isso tudo se a gente não tem o prazer de sair em família 15 dias para aproveitar? O que me interessa ter imóveis se a gente não vive? Então esse tipo de coisa que vai fazendo a gente não só se tornar bons seres humanos, acredito eu, mas como conseguir tempo para se dedicar às causas que a gente está conversando aqui. Direitos humanos, né? Tu quer ver um exemplo básico? Eu vi no jornal Minuano em Bagé uma notícia de que um homem foi preso com 10 galinhas. Me deu vontade de rir no primeiro momento, é evidente. Mas me preocupa quando nós temos uma cidade que tem uma pessoa que arrisca ir preso, pegar de 1 ano a 4 de prisão para roubar galinha. É o péssimo negócio. Porque se ele ganhar um salário mínimo, em 4 anos ele ganha mais do que 10 galinhas. Se ele ganha meio salário mínimo, ele ganha mais do que 10 galinhas em 4 anos que ele vai ficar preso. Mas tu entende o desespero humano. Tu entende o que é o desespero humano. Tu entende o que é a completa falta de conhecimento. Tu entende o que é a solidão. A solidão que muitas pessoas vivem hoje. Eu já dei conselhos dentro de uma cela que o cara me olhou, Lorena, e falou assim, ó, nunca ninguém tinha me falado isso. Eu perguntei pro cara assim, tia, tu tentou matar tua mulher, deixa eu te perguntar uma coisa, ela é a única mulher que vai te amar? Tu é tão merda, tu é tão bosta, que tu tem que matar essa mulher porque ela é a única mulher do universo que é capaz de gostar de ti. É isso que tu tá pensando? Um cara mais velho que eu olha pra mim e fala assim, doutor, nunca ninguém tinha me dito isso. Eu falei o óbvio, e ele me agradeceu no final, beijou minha mão. Porque nunca ninguém tinha dito para ele que não precisava ele ter aquela atitude extrema porque a mulher não queria mais ficar com ele. Então é com esse ser humano que a gente dialoga. E é por isso que é necessário batalhar coração por coração. Nossa, assim, ó, ouvindo esses relatos eu fico sempre cada vez mais chocada. Porque, como tu falou num dos teus relatos iniciais, tu não sabe o que vai acontecer, né? Mas quando acontece algo que é bárbaro, esse cara nunca parou para refletir sobre isso. A gente acha no dia a dia que não, isso não vai acontecer, porque é tão óbvio que a mulher pode subir a Santa Tecla e não ser assediada por ser mulher numa bicicleta. Não, isso não vai acontecer com a fulana que está indo para a escola e é novinha e tem que botar um moletom na cintura porque ela não tem direito a ir sem aquele moletom até a escola. Parece óbvio, mas não, é tudo ligado a uma masculinidade tóxica, né? Tu sentiu isso na pele, tu te corrigiu a tempo, porque tu é questionador. E é por isso que tu trata os teus 2 filhos da maneira mais igual possível, eu acredito nisso. Ah, Igor, eu tô assim, ó, eu tô encantada com a tua fala, eu não sei qual é o tempo que tu também tem disponível, as lives, elas têm agora um tempão gigantesco, vai até 4 horas, mas eu não sei o que tu pode falar, qual é a tua disponibilidade. E eu queria deixar bem claro aqui para ti, para as pessoas que forem entrando, que assim, ó, quando eu pensei nessas datas, porque eu estou fazendo das minhas pautas para o Cora Resenhas e tal, fazer essas lives, sobre datas importantes que eu acho que defendam a diversidade e coisas importantes para as pessoas. E quando eu pensei em direitos humanos, eu pensei na hora em ti, porque foi antes de saber que tu tinha ganhado Inovari, tá? Para começar. Não vou te dar
tanto assim, tanta moral. Não é só porque tu ganhou um Inovari. Mas porque eu pensei em ti, eu lembrei de ti por acompanhar as tuas redes e ver os teus relatos sobre o teu trabalho, que a gente acaba compartilhando na nossa rede pessoal, o nosso profissional, é assim hoje em dia, né? E eu queria fazer uma última pergunta e depois tu fica livre para falar o que tu quiser e a gente faz o fechamento. Vivendo tudo isso todos os dias, né? Essa masculinidade tóxica das outras pessoas, essa falta de cultura, do entendimento que todos somos iguais e devemos ter respeito. Eu faço um curso que eu ainda não acabei, parece que está eterno, à distância, que uma das professoras fala assim, sobre feminismo, verdades inconvenientes, que as mulheres só lutam pelos direitos humanos, só pela condição de mostrar que elas são humanas, só isso. E assim são as outras pessoas. Mas como é que tu faz convivendo todo dia com essa coisa tóxica, né, difícil, tu ainda aconselha essas pessoas que tu está trabalhando, que estão sendo presas, como é que tu faz para relaxar e desconectar e viver aquele relax? Eu sei que tu tem uma família maravilhosa, e no outro dia tu voltar tudo de novo, vou lá com a bandeira dos direitos humanos, vou lutar pelos direitos serem exercidos. Pois é. Me conta essa minha última curiosidade. É muito difícil, tá? É muito difícil porque, assim, a gente... às vezes eu me pergunto como é possível a gente suportar todos os desafios, né? Porque muitos que estão nos ouvindo aqui sabem que a gente encontra dificuldades dentro de casa, muitas vezes. Tu aprende a ter que lidar com situações complexas familiares, né? Na defensoria eu não posso obrigar um pai a amar um filho. Eu não posso. Não posso obrigar uma mãe a amar um filho, eu não posso obrigar, por exemplo, irmãos se darem na defensoria. Então, é muito difícil porque tem muitas pessoas que já arrancam com o desafio em casa. Eu brinco que família é lugar de perdão, porque é muito difícil. É muito difícil. Existe um contingente, não é à toa que 80% dos presos não tem pai. Não pode ser à toa que muitos dos presos têm problemas psiquiátricos graves. Não pode ser à toa que muitos dos presos são negros. Não pode ser à toa que muitos presos são pobres. Não pode ser à toa que a gente acaba tratando a educação como um privilégio de alguns, né? Eu sou um fanático por estudo, né? Eu fico pensando assim, eu sou especialista em imunologia clínica, direito médico hospitalar, treinamento esportivo, educação, fitoterapia e prescrição de fitoterápicos. Estou fazendo mestrado em gestão de saúde, doutorado em direito penal, estou fazendo graduação em biomedicina. Eu adoro estudar, mas é um desejo que eu tive recente. Eu não era assim. Há pouco tempo, quando eu tinha 35, 36 anos, eu me dei conta do que era o estudo. Eu comecei a perceber que cada vez que eu estudava mais, eu avançava alguns obstáculos que eu tinha na minha vida. E eu comecei a gostar da sensação. Por exemplo, é muito difícil tu vencer problemas familiares, é muito difícil tu vencer os teus medos, as tuas angústias, para te poder te dedicar ao outro. As pessoas pensam assim, como é que eu vou me dedicar a uma causa se eu tenho um problema? Eu tenho dificuldades em casa, eu tenho dificuldade com a minha esposa, trabalho. Mas aí que tá, eu aprendi algo que é fundamental. E faço um resgate da nossa conversa anterior. Primeiro, tem que ter propósito. O propósito, ele é a resposta para todas as perguntas. Eu sei que tem muita gente aqui que não acredita em religião, e eu sou um cara difícil. Eu não tenho religião, eu tenho religiosidade. Mas eu sou um cara difícil. Eu não gosto do fideísmo, que é aquela coisa a minha crença é a boa, a tua é a ruim. Eu gosto de pensar que a minha fé, ela é uma fé um pouco mais raciocinada. Eu vou te contar uma coisa. Eu gosto muito do exemplo de Cristo, porque para um ateu, ele é um cara que viveu aqui e mudou a história da humanidade entre antes dele e depois dele. E depois, para quem não é ateu, para quem tem a sua religiosidade, ele é filho de Deus e veio para cá nos ajudar, enfim. Eu quero que tu entenda o seguinte, um banheiro romano era como aquelas patentes da campanha, que tu sentava e tinha um buraco, e era um assento do lado do outro, com um buraco embaixo do assento. Na frente das pessoas tinha um riozinho, o riozinho esse com água,
um filete de água passava por baixo dos assentos e levava os excrementos para fora. Na frente do banheiro romano tinha alguém tocando violino para esconder um pouco o som constrangedor que saía do banheiro e bastante incenso para mascarar o cheiro. Na frente das pessoas tinha um balde com vinagre, um caniço e uma esponja na ponta. O que acontecia? A pessoa pegava aquele caniço com a esponja, molhava na água e fazia a limpeza das suas necessidades. Depois colocava o caniço com aquela esponja na ponta no balde com vinagre. O vinagre esterilizava, tirava o cheiro e outra pessoa usaria o mesmo caniço com a mesma esponja. Por que eu estou contando essa parte escatológica aí? Para que tu entenda o seguinte, quando Cristo está na cruz, ele pede água. E segundo João, o soldado romano pega um caniço com uma esponja na ponta e entrega para ele beber. Ele bota a boca na esponja e diz, assim está cumprida a profecia, e entrega o corpo dele e morre. O que eu quero dizer com isso? Alguém que veio para cá só pelo bem, que veio para cá indiscutivelmente com uma linguagem revolucionária, um cara que veio para cá para mudar o nosso conceito de ajudar o ser humano, teve como último ato em vida botar a boca aonde um romano colocava as suas partes para fazer a limpeza após ir no banheiro. Foi o suprassumo da humilhação. Alguns historiadores dizem que poderia ter sido um vinagre para fazer com que ele não sentisse dor. Não, eles estavam escarnecendo de Jesus. Alguns dizem que era um vinagre amargo para provocar Jesus. Não, não teria por que ter vinagre. Claro que não. Não teria por que ter um vinagre naquele local. Agora, banheiro, naquele local onde tinha execuções, sim. O que eu quero dizer para ti, Lorena? O cara aguentou traição. O cara foi humilhado. Para quem é ateu, tá? Esse ser humano foi humilhado, botando a boca aonde os romanos se limpavam depois de ir no banheiro. E aguentou tudo isso porque ele tinha um propósito. Para quem acredita na religiosidade, que ele era filho de Deus, que ele era o verbo, ele era o rei dos reis e não escapou de passar por tudo isso. O processo que Jesus foi condenado, se eu fosse defensor público, Jesus naquela época não teria sido condenado. Porque Caifás, que acusou Jesus, tinha que ter 2 testemunhas para processar Jesus por blasfêmia. Não apresentaram as 2 testemunhas. Então Jesus suportou a injustiça e suportou a humilhação. Jesus foi traído. Jesus foi expulso de vários lugares, teve discussão, briga, mas ele aguentou porque ele tinha um propósito. Eu, quando sou humilhado, Lorena, eu agradeço. Porque com as minhas imperfeições, talvez seja o único momento na minha vida que eu consigo ser igual a alguém que eu admiro. Seja Jesus Cristo, o metafísico, o Rei dos Reis, seja Jesus de Nazaré, o homem que apenas viveu aqui. Quando eu sou humilhado, talvez seja a única oportunidade que eu tenho de ser igual a ele. Eu quero te dizer o seguinte para quem está nos ouvindo aqui. O propósito é o que define. O propósito é o que faz tu suportar problemas em casa e ainda assim lutar pelos outros na rua. O propósito faz com que tu entenda que tudo que tu faz reverbera. Tu é professor, reverbera. Tu é defensor público, reverbera. Tu é advogado, O Lucas estava aqui falando da experiência dele. Numa palestra que eu dei em Pelotas, na Universidade Federal, um rapaz perguntou assim, eu escolho ser juiz, defensor ou promotor se eu quiser mudar o mundo? Eu contei para ele que em frente ao Teatro Guarani, em Pelotas, tinha uma fila de criança com 11 crianças com 5, 6 anos, 4 anos mais ou menos, uma de mão dada com a outra. E a professora na frente, e tinha um senhor deitado no chão, um mendigo. A professora passou por cima do mendigo, seguiu caminhando, o primeiro aluno fez a mesma coisa, o segundo, o terceiro. Eu estava passando de carro
e eu percebi que o último menininho soltou a mão do colega, ficou vulnerável na calçada, se agachou e cutucou o mendigo. Qual foi a resposta que eu dei para esse aluno lá na Federal de Pelotas? Esse menino vai mudar o mundo. Ele pode ser pipoqueiro. Ele pode ser guardador de carro. Esse cara vai mudar o mundo, porque na cabeça dele é inadmissível que alguém esteja caído no chão, numa calçada, e esteja ali como um móvel, como um objeto. Para ele, alguma coisa aconteceu. Ele cutucou o mendigo para saber o que estava acontecendo. Esse vai mudar o mundo. Então, quando a gente faz uma pauta de defesa da mulher, não é porque eu quero aparecer porque está na moda, é porque eu consigo compreender que alguém está tendo dificuldade. E se eu puder, momentaneamente, com as minhas possibilidades, dividir a cruz com aquela pessoa, fazer com que a cruz dela fique um pouquinho mais leve, tá ok. Se eu estou num ônibus e interfiro em favor de uma mulher que está sendo assediada, se eu estou numa plateia onde um cara não deixa uma mulher falar, se eu estou num local onde uma mulher recebe adjetivos pela roupa que usa, e eu interfiro não tendo nada, naquele momento eu sou luz, eu sou inspiração, naquele momento eu sou o menininho que tu cutucou no mendigo, naquele momento eu sou Cristo, naquele momento eu sou defensor, juiz, promotor, professor, eu sou o que eu quiser. Então a mensagem que eu deixo para ti nessa nossa conversa é que direitos humanos é tudo o que nós conversamos aqui. Direitos humanos não tem a ver com defesa de bandido, a não ser que tu pense que todos nós somos bandidos. Porque viemos de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso, então somos todos bandidos. Mas direitos humanos têm a ver com o mínimo que a gente precisa para viver em paz. E também tem a ver com o que a gente não aceita que o Estado faça conosco. É só isso. É só isso. Se a gente incorporar esses preceitos de luta na rua, dentro de casa, tu vai entender que quando teu pai tiver 80 anos, como o meu, que tem 80 anos e está cadeirante, tu vai entender que a presença dele na tua casa, te causando desconforto, tirando a tua intimidade muitas vezes, causando perturbação com os momentos de lucidez que ele oscila, tu vai perceber como uma excelente oportunidade de olhar no olho do teu velho, independente de ter sido um ótimo pai ou não, e dizer o seguinte: eu estou agindo contigo dessa maneira porque eu sou assim. Porque tu é meu pai, mas porque eu sou assim. Porque se eu estiver na rua e tiver alguém também, eu também vou fazer a mesma coisa e vou ajudar. Está na hora da gente assumir uma identidade de empatia e de ajuda ao outro, em casa e fora. Quando isso acontecer, ninguém vai debater direitos humanos. Porque vai ser comum, vai ser o normal. Até lá, a gente tem que criar uma live para falar sobre isso. Mas no futuro, pode ser que não. Sim. O maior orgulho que eu tenho, além dos meus filhos, da minha esposa, é que meu pai, quando ele precisa falar comigo, Lorena, ele me chama de pai. Ele diz para mim assim, pai, quando ele faz isso, ele quer falar comigo. Quer dizer, o meu pai, com 80 anos, que é o meu ídolo, meu herói, o delegado, que foi para mim um exemplo de pessoa, quando ele precisa de mim, ele me chama de pai. E é por isso que eu me importo com o idoso na Defensoria Pública, é por isso que eu tento evitar que o idoso fique me esperando, tenha problemas no atendimento. Quando eu penso na mulher, eu penso na minha filha, penso na minha esposa. Quando eu penso no jovem, eu penso que eu fui, às vezes que eu escapei de morrer, em briga, em discussão, no trânsito. Quando eu penso na causa do negro, eu penso que tem muita gente que pode ter problemas gravíssimos pela simples condição de ser negro. Eu vivi numa família que tinha dinheiro. Eu tinha condições, eu estudava em colégio de rico, eu estudava em colégio particular, e eu me lembro de pequeno não querer ficar mais negro. Porque eu me lembro que eu olhava para os meus colegas e era só eu. Qual é a criança que com 7 anos quer ser a única? Então eu me lembro de ter 8, 7, 6 anos e evitar ir para o sol, jogar bola no sol, porque eu tinha medo de ficar mais negro do que eu era. Com medo de que ficar mais diferente. Eu achava legal quando alguém chegava e me dizia assim, o Igor é um negro de alma branca. Eu pensava, tá, isso deve ser uma coisa legal. Por quê? Porque eu vivia dentro de um grupo que entendia o racismo como uma coisa normal. Só que eu, aos poucos, fui entendendo isso.
Mas e quem não tem essa possibilidade? Então a luta, Lorena, para finalizar essa nossa conversa, eu digo o seguinte. Tem uma pergunta que entrou para ti aqui. O combate é coração por coração. Não tem jeito, não tem escapatória. Diga. Deixa eu ver aqui. Tu já sofreu algum preconceito por conta do teu trabalho? Vou colocar na tela. Tá enxergando? Não. Mas a pergunta é essa mesmo? Tu já sofreu algum preconceito por conta do teu trabalho? Tu já foi taxado como defensor de bandido? Sim, mas isso aí é o dia a dia. Eu almoço, eu tomo café com isso. Eu me acordo de manhã, lavo o rosto com isso do meu lado. Só que o que eu digo para as pessoas eu digo duas coisas que quebram esse argumento. Primeiro, eu não luto pela absolvição de ninguém. Eu luto pelo processo justo. Que cada um receba o que merece, mas o processo tem que ser justo. E eu uso muito a religião para explicar isso aí. Né? Eu digo para a pessoa o que ela pensa sobre justiça. Se ela me diz que justiça é importante, ela tem que confiar em mim, então. Porque eu estou ali para que a pessoa seja julgada de maneira correta, adequada. Esse é o primeiro argumento que eu digo. E o segundo argumento que eu digo sobre a questão da defesa de alguém que é bandido, que é criminoso, eu digo assim, ó, é por isso que eu tenho que estar lá. Porque se ele é tudo isso que tu está dizendo, ele tem que receber de nós o que está previsto. Porque se ele parar para pensar que ele pode receber algo que não está previsto, qual é a vantagem que ele vai ter de se entregar? Qual a vantagem que ele vai ter de, por exemplo, buscar uma reabilitação, que é possível? Qual a vantagem que ele vai ter de não piorar a situação dele? Né? A gente tem que entender que não se deixa na fronteira, Lorena. Eu aprendi uma frase uma vez de um gauchinho, capataz de uma fazenda. Ele, doutore, não se deixa um homem sem saída. Eu posso te contar milhares de situações em que um homem sem saída tomou essas atitudes piores possíveis. Se o homem tivesse um atendimento psicológico fácil, se não houvesse preconceito para o homem buscar esse atendimento, né? Porque tem muitos homens que acham que se vai buscar um terapeuta, Deus o livre, ou é louco, ou é bicha, ou sei lá. Sim. Mas se o homem utilizasse a terapia como algo normal, né? Tu sabe que os terapeutas, Lorena, eles usam uma coisa, quem está nos ouvindo, procure na internet depois aí. Os terapeutas utilizam uma técnica filosófica chamada maiêutica socrática. Depois pesquisem aí, maiêutica socrática. O que é isso aí? A maiêutica é perguntar. Tu sabe o que é incrível? Eu atendi um casal que o cara já tinha tentado matar a mulher e tal, aí a mulher tinha voltado para ele e agora estavam querendo se separar. Eu puxo a ficha, vejo que o cara já foi processado 2 vezes por lesão corporal, a mulher estava com ele. E eu comecei a perguntar para ele, por que ele era agressivo com ela? Aí ele me disse, doutor, eu sou agressivo porque ela merece. E eu falei, por que ela merece? Porque ela não me obedece. E por que ela não te obedece? Porque eu digo as coisas, ela tem prazer de não fazer o que eu digo. E por que ela deveria fazer o que eu digo? Porque eu sou o homem da casa. E por que tu é o homem da casa? Porque eu recebo dinheiro. Então eu tenho que mandar. E se tu ficar doente, é ela a dona da casa? Aí ele já parou. Aí ele já ficou pensativo. Se eu ficar doente e ela tiver um emprego, aí ela vai mandar? Aí ele já ficou pensando assim. E se tu tiver um AVC e ficar numa cama, ela pode te largar? Tu gostaria que ela te largasse? Seguindo essa ótica de que ela vai ter o controle sobre a casa, a família? E se ela decidir te abandonar? Aí ele ficou pensativo. Então, assim, eu fui perguntando um monte de coisa. Eu não omiti nenhuma opinião. Eu usei a maiêutica socrática, que é só perguntar. Ele foi respondendo, e à medida que ele ia respondendo, ele ia organizando o pensamento dele. No final, ele chegou para mim, doutor, a minha cabeça é um vespeiro. E nessa conversa, o senhor me ajudou a me acalmar e eu entender as coisas. Na minha família, vários já morreram de AVC. E realmente, se eu tiver um AVC, eu não vou querer que ela me trate como eu trato ela. E já criou, naquela cabeça tacanha,
naquele pensamento agressivo, talvez ele teve os únicos 10 segundos de reflexão que ele precisava ter. Depois daquilo, a gente encaminhou o casal para uma terapia. Depois daquilo, ele começou a se tratar com ansiolítico e outras coisas. Bom, para te resumir a história, a gente precisa entender, mais do que nunca, que direitos humanos é algo que deve ser debatido no nosso dia a dia, na nossa postura. A gente tem que demonstrar, a gente tem que transpirar direitos humanos. E uma das coisas que os direitos humanos nos ensina, Lorena, para finalizar, é uma palavra que está em moda. Está em moda, que é empatia. Mas também é alteridade. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter a capacidade de pensar no outro, isso é ótimo, direitos humanos é isso, mas tem que ter a capacidade de não só se colocar no lugar do outro, mas entender o lugar que o outro está. Porque eu compreendo quem é muitas vezes violento, sabe por quê, Lorena? Eu nunca vi alguém violento que não tivesse história de violência quando era guri, quando era guria. Sim. Eu nunca vi. Todos os homens, por exemplo, agressivos, todos presenciaram violência doméstica. E quando não presenciavam, era um caso psiquiátrico. Mas se não fosse puramente psiquiátrico, era uma situação de convivência com a violência. Então, eu finalizo essa nossa conversa dizendo que... por que eu falei muito em mim, família? Por que eu falei muito nas questões de machismo, racismo, trazendo para o meu dia a dia? Eu não acredito no direitos humanos acadêmico. Eu não acredito nos direitos humanos com meme ou com publicações para lacrar. Para mim, direitos humanos é dia a dia. É dizendo para um policial que ele não pode, talvez, cometer aquele excesso, mas entendendo quando, por exemplo, ele questiona o Estado, por que o salário dele é baixo. É compreender o fenômeno do machismo, mas combatendo o machismo nele. E principalmente as mulheres que reproduzem o comportamento machista para as amigas. Porque o que eu mais escuto hoje é a mulher querendo justificar o machismo. Como eu vejo negros querendo dizer que é mimimi. Né? Eu sou defensor público, mas é mimimi. Não é mimimi, gente. Eu sou um sobrevivente e tive toda a estrutura de dinheiro do mundo para vencer meus problemas. Mas a gente tá vivendo, tá vendo as coisas ali. Então eu acho que o que eu diria para ti agora é que direitos humanos é algo que tem que ser vivenciado na prática, no dia a dia. Não tem outra escapatória. Com isso, tu impacta as pessoas. E com isso, talvez tu consiga mudar o contexto do outro. Eu só vejo dessa maneira. É verdade. Igor, eu te agradeço imensamente por esse teu tempo no meio dessa tua correria aí com a tua família, nessa mudança. Te desejo muita sorte, muita luz para esse teu próximo desafio aí na Serra. Tá? Parabéns pelo que tu te tornasse, que era aquele meu colega lá do início, o meu presidente no clube de serviço. E assim, ó, muito obrigada pela tua fala, foi inspiradora, eu espero que o pessoal tenha gostado também. Eu vou salvar essa nossa live aqui no IGTV do meu @LorenaRobaina. Tá? O pessoal que gostou, participem, acessem o site coracora.com.br, que é um conteúdo assim mais reflexivo, e o @Cora Resenhas, que eu não consegui o mesmo domínio nos dois. Igor, muito obrigada. Um beijão para Lilian, para as tuas crianças, que hoje já são adolescentes. É verdade. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigado, viu, Lorena? E quero te dizer o seguinte. A tua iniciativa, ela é mais do que louvável. A tua iniciativa, ela é realmente de emocionar. Eu digo para vocês que momentos como esse deixam claro que ainda há esperança, porque a colmeia se reuniu. E essa nossa conversa é uma forma de proteger a colmeia. E realmente eu fico muito feliz por ter sido convidado por ti aí, tá? Um beijo para todo mundo aí, tá? Valeu. Abração. Tchau. Tchau.